Boa noite. Hoje eu convivi com uma menininha de 8 anos chamada Isabela. A Isabela, extremamente curiosa por por tudo. Tudo que ela ouve, tudo que ela vê, ela pergunta o que é, por que é, qual a razão disso. Há bastante tempo que eu não tinha contato com uma criança de 8 anos e achei assim bastante enriquecedor, fabuloso até. E naquele jogo de conversas, enfim, de brincadeiras e perguntas, e enfim, eu redescobri a dificuldade de transformar em palavras aquilo que eu penso. Porque a tudo que eu tentava responder, as perguntas dela, também eu tinha que procurar um repertório de palavras que fosse possível para ela compreender. De todas as possibilidades que eu tinha de fala, eu precisava respeitar as possibilidades que ela tinha de compreensão. Eu precisava antever a quantidade de sinônimos possíveis que estariam dentro da cabeça dela. Eu precisava imaginar a quantidade de possibilidades de reconhecimento da minha fala. Algumas vezes cheguei à impotência, ou seja, o meu repertório não conseguia dizer aquilo que eu queria dizer, porque eu precisava simplificar algumas coisas e realmente não foi possível simplificar de tal forma que ela compreendesse. Ficou extremamente evidente para mim o quanto o repertório de palavras, o repertório de significados, o repertório de possibilidades de sinônimos, né? Quando tu não pode dizer aquilo, tu diz o outro. Ou, no caso dela, se eu não posso compreender com estas palavras, eu posso compreender a mesma coisa com outras, porque são similares. E aí ficou evidenciado para mim que as palavras são encantadoras, que as palavras são extremamente importantes e necessárias, e que descuidar delas é descuidar da qualidade de vida, é descuidar da cidadania, é descuidar da possibilidade das pessoas serem cada vez mais pessoas, cada vez mais humanas. Ratificou para mim a extrema necessidade de cultuarmos a língua, de cultuarmos uma cultura de cuidado com as palavras, uma cultura de cuidado com a expressão. Eu diria a competência falante. Não adianta eu decorar um dicionário se eu não tenho a cultura, se eu não tenho essa visão ampla de como utilizar, de como fazer ter sentido aquilo que eu estou querendo dizer. Sentido poético, sentido técnico-científico. Que sentido? Veja que aquela criança de 8 anos, pura, no sentido de que muitas palavras estão sendo apresentadas, muitos sentidos estão sendo apresentados, e ela ainda não tem
as habilidades e competências, não tem uma cultura de leitura e de trocados de sentidos possíveis, de brincar com palavras, como ela não tem essa cultura, ela ainda pende para som X ser o objeto Y. O som faca é uma faca. O som celular equivale a um celular. E a dificuldade toda de minha fala com ela era trabalhar outras possibilidades de sentidos possíveis. E eu digo isso porque as pessoas desconsideram a responsabilidade com a língua. As pessoas, quando utilizam palavras chulas, as pessoas, quando não têm habilidade, não querem desenvolver a habilidade de utilizar as palavras, e portanto chega lá, não tem a competência de um discurso. A pessoa que não reconhece a sua responsabilidade em produzir discursos elegantes. E elegante aqui não significa exatamente o rigor técnico da apresentação da língua portuguesa de forma correta, sujeito, predicado. Mas a elegância é poder dizer de forma bela qualquer coisa, de forma que seja agradável ao ouvido. Agora, o curioso é que um falante que não tem o desejo de burilar, de trabalhar, de brincar com a língua, de conhecer as palavras, de jogar com elas, se está conversando com outra pessoa que também não quer desenvolver isso, não acha valor em desenvolver a língua, o ouvido dela terá dificuldade de captar o que eu entendo por belo. Mas o que eu quero dizer é que, em termos de valor, há belos preferíveis a outros tipos de beleza. No caso da língua, achar bonito uma sequência de palavrões numa música é diferente de achar bonito uma sequência de palavras numa poesia. São diferenças, e que pessoas que não valorizam o trabalho, a cultura de explorar a língua, explorar a palavra e seus sentidos, elas não conseguem compreender não conseguem ouvir e sentir pelo ouvido a diferença de um aglomerado de palavras de baixo calão, um aglomerado de palavras simplórias, de versos, por exemplo, de uma qualidade diferenciada, uma qualidade, aqui eu vou me arriscar, uma qualidade superior. E quando eu digo superior, eu vou usar o termo superior no sentido de que essas palavras elaboradas pela cultura do seu uso, pela habilidade, pela competência do seu uso, consegue dizer muito, de muitas formas. É superior porque ela é capaz de compreender a linguagem, tanto a do dia a dia, a usual, quanto pode compreender uma linguagem muito sofisticada. E eu vou dizer que se uma linguagem, vou usar aqui, os meus colegas vão ficar horrorizados, talvez, vou usar a ideia de uma linguagem inferior, e inferior no sentido de que ela não consegue compreender outros tipos de linguagem que não a do dia a dia. Vejam que superior eu estou usando como critério o entendimento. Aquelas palavras que são suficientes
para que o meu corpo tenha alimentação, aquelas palavras são suficientes para que o meu corpo tenha sexo, para que o meu corpo consiga se vestir, apenas e suficiente para a minha subsistência, são palavras quase que corporais. Agora, palavras que não só servem para a minha subsistência, servem para compreender meu corpo e as minhas necessidades, mas conseguem abstrair disso, dizer muito, compreender muito, é muito mais qualificada no sentido de entendimento e de expressão. A minha fala de hoje é em homenagem à bela Isabela, de 8 anos, aprendiz da linguagem, que me perguntava coisas, me perguntava verbos, o que quer dizer isso? E a dificuldade que eu tive de definição de muitas coisas me deixou motivado a elogiar a língua, a apaixonar-me cada vez mais pela possibilidade de expressão. Não brinquemos com a possibilidade de expressão. Gostemos dela. Nos esforcemos em qualificá-la, em dizer do simples, do dizer do complexo, do dizer do linear, dizer do confuso, mas que possamos sempre dizer mais e melhor, ampliarmos as nossas competências na arte linda e maravilhosa da expressão humana, de várias formas, de várias maneiras. Um abraço e até a próxima.